Olá, gente, sejam bem-vindos para o curso online do PhD Cursos. Hoje nós vamos responder algumas questões referente ao processo de introdução à filosofia. Mas antes de responder as questões, queria me apresentar. Sou o professor Xanxão, sou professor de filosofia e sociologia e vou trabalhar aqui com vocês os mais diversos temas sobre essas duas, ou melhor, sobre a ciência da sociologia e sobre a forma de interpretação da realidade, que é a filosofia. No tema de hoje, veremos introdução. Acompanha comigo as questões. Queria que você também guardasse um pouco do seu tempo para ouvir o que eu vou falar sobre como são dispostas as questões nos vestibulares tradicionais e no Exame Nacional do Ensino Médio. Em geral, na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, nós vamos ter 45 questões, que são 15 questões de geografia, 15 questões de história e 15 questões de filosofia e sociologia. Não são nessa ordem, evidentemente, elas são misturadas, têm cadernos de provas diferentes e também são questões de nível médio, de nível fácil e de nível difícil. Para que você consiga fazer uma boa prova no Exame Nacional do Ensino Médio, em geral você gasta de 2 a 3 minutos por questão, porque depois você vai ter outras ciências para fazer a prova e também vai ter uma prova de redação, a depender da disposição e do ano como esse vestibular está sendo organizado. Mas, tradicionalmente, é uma prova de redação e uma prova de ciências humanas. Então, quanto mais tempo você conseguir acumular, mais tempo você vai ter para redigir para fazer a sua redação. Também vale a pena um estudo mais aprofundado, uma leitura melhor da prova das ciências humanas para que você possa ter base referencial para a escrita da redação. A prova ela é uma prova contextualizada, então ela é feita para que ela possa te ajudar a responder. Muita atenção aos textos. Se você vai ter 2 a 3 minutos para fazer as questões, guarda um tempinho importante, 40 a 50% do seu tempo aí para que você possa ler o texto. Por quê? As provas de ciências humanas elas são feitas para que o texto te conduza à resposta. Isso quer dizer que é uma prova só de interpretação textual, Xanxão? Absolutamente não. Isso quer dizer que é uma prova contextualizada, onde a figura, a imagem, a foto, a charge ou o texto, ele vai te ajudar a encontrar a resposta correta. Lembra também que em algumas questões você pode ter duas alternativas. Uma alternativa que ela tem a ver com o conteúdo trabalhado, porém não é o que a questão pediu, e tem o que é o conteúdo trabalhado e o que a questão está pedindo. Favor não confundir, muitas pessoas acabam caindo do cavalo, escorregando na casca de banana que o Exame Nacional do Ensino Médio aplica para cima de você. A prova de Ciências Humanas tem sido uma prova decisiva para a aprovação de diversos estudantes. Falo isso porque já tenho experiência em vestibular. Trabalho com preparatório para vestibular aproximadamente há 8 anos. E, ao longo desse tempo, já fui professor de diversos alunos aqui em Alagoas que foram aprovados nas primeiras colocações de cursos como Medicina e Direito, que são os cursos mais concorridos das universidades, da Universidade Federal de Alagoas e das demais universidades por aí. Então, me apresentando mais uma vez, meu nome é Xanxão, tá aqui minha rede social, meu Instagram, pode me seguir e pode acompanhar essas aulas que a gente vai colocar aqui para vocês no PhD Curso Online. Primeira questão é uma questão que trata, evidentemente, sobre esse processo aqui, de passagem do mito à logos, o processo de introdução à filosofia. Lembra que a filosofia é apenas mais uma forma de explicação da realidade. Ela não é a única. Ela está aí envolvida, por exemplo, com a religiosidade, com o senso comum e principalmente com a mitologia. Então, inúmeras questões que nós vamos trabalhar aqui, inúmeras não, as questões que nós vamos trabalhar aqui e as inúmeras questões que aparecem nos vestibulares vão estar tratando sobre essa relação aí estabelecida entre mito e filosofia. Beleza? Então acompanha comigo, a primeira questão diz assim: observe o texto a seguir sobre a gênese do pensamento filosófico. Com a filosofia, novo critério de verdade se impunha, o critério da logicidade. Verdade é aquilo que concorda com as leis do logos, pensamento, razão. É a razão que nos dá garantia da verdade, porque o real é racional. Vou ler mais uma vez o final. Porque o real é racional. Veja, o que esse texto está trazendo para a gente é que a realidade ela pode ser traduzida, entendida e compreendida pela razão. Isso significa dizer que a filosofia seria a mãe das outras ciências, ou o pai das outras ciências, porque a filosofia está baseada no método racional de interpretação da realidade, diferente do mito. Então o logos, que é essa palavra grega que significa pensamento e razão, ela vai nos guiar para uma resposta correta da realidade.
Por quê? Porque as outras formas de interpretação, elas são um pouco mancas, elas têm problemas, elas têm dificuldades, elas não apresentam a forma racional, ou melhor, as consequências das coisas. A filosofia, em sua gênese, busca entender por que as coisas são como são. Por que as coisas existem? Por que existe algo ao invés de não existir nada? É isso que a filosofia, nascente lá no século VI a.C., com os primeiros pensadores pré-socráticos, que é uma outra temática, vão buscar entender. E diz assim: sobre a gênese do pensamento filosófico, está correto afirmar que, letra A evidência da verdade com o crivo da racionalidade tem resposta no mito. É justamente o oposto. O mito, ele não busca explicar a realidade através da racionalidade. O mito busca explicar a realidade através de narrativas fantasiosas, de alegorias. Ainda que seja com a mesma intencionalidade, explicar o mundo real, explicar o natural, filosofia e mito se parecem nesse aspecto, mas elas enveredam por campos diferentes. Tanto que a introdução à filosofia é conhecida como o período de passagem do mito ao logos. Continuemos, já que na primeira alternativa ela está incorreta. A segunda diz: a crença da logicidade está presente na adesão à crença e ao mito. Ela traz a mesma explicação que a alternativa letra A. Está dizendo que a lógica está presente dentro do mito e da crença em divindades ou em religiosidade. Veja, a logicidade, o logos, a razão, é um atributo exclusivamente da filosofia. Foi apresentado isso no texto e eu disse para vocês que o texto é fundamental para responder a questão. Letra C, desculpa. A gênese do pensar filosófico e a inspiração criadora dos sentidos consiste na fantasia. A filosofia é um rompimento com a filosofia. A filosofia é um rompimento com a mitologia. Logo, a fantasia é deixada de lado por explicações racionais. Letra D. Os gregos do pensamento filosófico a origem dos pensamentos filosóficos, melhor dizendo, surge entre os gregos no século VI a.C., até aqui correto, na busca por explicações do sobrenatural com a força do divino. Essa parte final aí, com a força do divino, nos mostra ou nos apresenta a alternativa letra D como uma alternativa equivocada. E a letra E diz: o despertar da filosofia grega surge na verdade argumentada da razão como critério da interpretação, trazendo para a nossa realidade, trocando em miúdos, como a gente costuma dizer aqui em Alagoas, a alternativa letra E está verdadeira porque diz que a filosofia é uma forma de interpretar a realidade através da razão. Está sim verdadeira. Logo, a primeira questão da nossa bateria de exercícios aqui mostra o gabarito correto, letra E. A segunda questão sobre o mesmo tema mostra uma charge, ou melhor, mostra uma imagenzinha e faz uma analogia com um outro filósofo lá do período antropológico, do período clássico, que é o Platão, conhecido por muitos como um dos principais pensadores que a humanidade já produziu. E diz o seguinte: sobre o mito no mundo atual, considere o texto a seguir. E na imagem está mostrando a caverna moderna e os indivíduos aí aprisionados por uma corrente na televisão, mostrando o processo entre real e não real, entre aparência e essência, que o mito da caverna de Platão vai decifrar e vai nos mostrar, aonde o indivíduo fica preso aí nas correntes e quando ele se solta, ele vê um mundo muito mais complexo e colorido à sua volta. Volta à caverna para dizer aos seus amigos desse mundo que ele tinha visto lá fora e ele é tido como louco e assassinado. O que essa alegoria quer dizer? O que esse mito quer dizer? Primeiro, que a mitologia ainda tem uma fundamentação importante no período antropológico, não mais com a explicação da origem das coisas, mas agora sendo base e utilizada por esses filósofos para poder interpretar as suas visões filosóficas. E segundo, que nos mostra que todos aqueles indivíduos que tentam destampar os olhos desse mundo ilusório provocado pelos nossos sentidos, onde nós estamos aprisionados pela nossa caverna, acabam sendo tidos como loucos, como por exemplo foi Sócrates. Então diz o seguinte o texto: os meios de comunicação, televisão, jornais, etc., utilizam a palavra mito com um significado diferente quando se referem a artista que, num determinado momento, ganha um destaque por causa de um filme ou música de sucesso. Mas, mesmo nesse caso, os mitos do mundo artístico são assim chamados, porque atribuímos a eles qualidades que consideramos dignas de um deus.
Assim é correto afirmar que no mundo atual, veja, essa questão é uma questão interessantíssima, porque primeiro, fala, o mito da antiguidade busca explicar a origem das coisas. O mito atual mostra, por exemplo, a relação da mídia, dos artistas, e esses artistas sendo tidos como indivíduos sobrenaturais. Ou seja, um grande artista, ele é colocado acima dos outros indivíduos. Ele faz coisas que você não faz. Ele canta, ele interpreta, ele pinta, ele cria poemas e poesias, coisas que você não faz. Então ele tem, às vezes, aptidões que são tidas até, inclusive, como um deus, como algo acima dos outros. Ainda que o mito na atualidade, o mito contemporâneo, nessa perspectiva seja diferente do mito originário clássico, eles têm como característica aqui também o elemento do sobrenatural, e é isso que essa questão vai explorar. A letra A diz: o mito narra as habilidades divinas transmitidas ao homem pelos deuses. Pera, se você já esqueceu o que leu no enunciado da questão, pode acabar marcando letra A. Vamos voltar para o enunciado que diz assim: assim é correto afirmar que no mundo atual, a letra A não se encaixa. Essa é uma característica do mito na antiguidade. Letra B. O mito retrata também a significância quanto à primeira atribuição de sentido ao mundo. Também uma característica do mito na antiguidade e não do mito atual. Letra C. O mito tem importância pelo fato de ser a primeira forma de dar significado ao mundo, assim como as outras alternativas. Essa também é uma alternativa que dá uma explicação do mito lá na antiguidade e não no mundo atual. Letra D. O mito na totalidade do real não apresenta mais a abrangência nem o distintivo existencial que havia na sua origem, isto é, no mito primitivo. Exatamente, agora o mito mostrando a relação do sobrenatural com o indivíduo, com o artista ou com algo que a mídia nos traz ou nos apresenta como algo superior aos outros. Letra D é a nossa alternativa correta na segunda questão. Segunda questão, letra D. Vamos ver porque a letra E está incorreta, diz: o mito possibilita ao homem lutar e viver criticamente contra tudo que lhe é adverso. Essa não é a característica nem do mito atual e muito menos do mito na antiguidade, porque o mito ele não é crítico. O mito, na verdade, é uma narrativa de cunho fantasioso. Falamos isso na questão anterior. A terceira questão nos diz o seguinte, leia o texto a seguir. O exemplo dos filósofos gregos nos deixou uma grande lição. Nunca se conformar com as estruturas existentes como se fossem as únicas possíveis. Quem quer ser criativo no seu momento histórico deve refletir atenta e criticamente. É preciso filosofar. Filosofar é preciso para participar criativamente da luta pela humanização. No tocante ao pensamento grego, assinale a alternativa correta. Veja, filosofar é algo inerente ao indivíduo. Porque todos nós somos curiosos pelo mundo que vivemos. Queremos entender o significado das coisas. Por que uma coisa é assim e não de outra forma? Por que nós existimos? Por que existe algo ao invés de não existir nada? E aí, a grande pergunta é, qual é a primeira atitude filosófica? Teve uma questão de vestibular que colocou isso e, em geral, os alunos escorregam. Sempre quando eu coloco essa questão de forma adaptada em uma prova para os alunos do ensino médio, eles também escorregam. Porque você foi ensinado que a filosofia ela é baseada em 3 questionamentos básicos. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Fazer filosofia ou fazer atitude filosófica significa refletir e questionar a realidade, é verdade? É verdade sim, eu confirmo isso. Porém, acompanha comigo o seguinte raciocínio. Você pergunta a alguém algo que você toma como verdade? Imagina que eu fizesse uma generalização aqui que fosse capaz de fazer com que todos vocês que estão assistindo esse vídeo lá na sua casa concordem e digam: estou com chanchão e não abro. Você ia questionar o que eu estava falando? Não. Para você é uma verdade. E a verdade ela é inquestionável nesse sentido. Agora imagina se eu faço um questionamento ou se eu digo a seguinte: filosofia é uma das coisas mais fáceis que existe. Filosofia é a melhor matéria que eu já vi no ensino médio. Acredito que, ainda que você esteja vendo esse vídeo de filosofia, obviamente para melhorar os seus estudos e o seu conhecimento filosófico, você vai dizer, não é tão legal, também não é tão simples.
Então vai haver um questionamento, mas esse questionamento é o segundo passo da atitude filosófica, ele não é o primeiro. O primeiro é o espanto. Você vai estar na cadeira do seu computador, você vai dar uma reclinada, você está vendo no seu celular, você vai parar e vai pensar, é o quê? Esse bicho está dizendo aí para mim que a filosofia é fácil? Então o questionamento ele vem posterior ao espanto. Primeiro o indivíduo se espanta, se admira diante da realidade e depois ele questiona. Então anota aí para mim que o espanto é a primeira atitude filosófica. Então, sabendo disso, vamos ver aqui. No tocante ao pensamento grego, assinale a alternativa correta, letra A. No pensamento grego, o diálogo foi o exercício da filosofia de Sócrates para expandir um projeto de humanização. Sócrates foi um filósofo ateniense, responsável por combater os sofistas, aqueles que não tinham compromisso com a verdade. Os sofistas, que foram responsáveis por introduzir na filosofia os estudos sobre o homem, os estudos antropológicos, são radicalmente diferentes de Sócrates. Sócrates diz que só sei que nada sei. Você pode não saber nada de Sócrates, mas essa frase você já ouviu falar, não já ouviu? Então, essa frase significa dizer que primeiro você precisa ser humilde diante da realidade. Primeiro, eu abro mão do meu pedestal sabedor de todas as coisas para poder descobri-las. Primeiro, eu sei que a única certeza que eu sei é que o meu HDzinho aqui, ele não é capaz de gravar todo o conhecimento possível. E depois é que eu busco conhecer. Quando Sócrates faz isso, ele diz, é possível encontrar a verdade através de um método racional. E o método para se chegar à verdade é o método da maiêutica, baseado em uma ironia que é anterior à maiêutica. Você questiona as pessoas coisas muito simples. O que é verdade? O que é justiça? O que é beleza? Você vai dizer, mas não estou entendendo qual que é a ironia nisso. Pois é, tem uma ironia profunda. Imagina se eu chego para você e começo a questionar coisas muito simples. Você vai olhar para mim e vai dizer, mas Xanxão, o que é justiça? Justiça é ser justo. Veja, quando eu falo isso, você vê que é mais difícil do que eu acho. Achar e saber não é a mesma coisa. Verdade e opinião são coisas diferentes e a filosofia socrática, através de um método argumentativo, busca fazer com que os indivíduos saiam do que ele chama desse mundo da doxa para o mundo da episteme, ou seja, do mundo das opiniões, doxa é uma palavra grega que significa opiniões, para o mundo científico. Ciência, na época, significa compreender a realidade através da razão. Então, nessa terceira questão, eu já marco logo de cara o gabarito literário. Vamos ver porque as outras alternativas estão incorretas. A letra B diz, no pensamento grego, a busca pelo bem na vida e em sociedade estaria dissociada da criticidade. Filosofia é crítica, é racional. Sem a utilização da razão, não é possível encontrar a verdade. Então não estão dissociadas, estão intimamente associadas. Letra C. Filosofar é refletir as estruturas existentes. O bem e a verdade seriam separáveis do ato da humanização. Não seria, eles são intrínsecos. O bem e a verdade, eles são parte de fazer com que o indivíduo se torne cada vez mais humano. Letra D. No pensamento grego, o conhecimento deve estar atrelado às impressões sensoriais. Ser criativo é permanecer na esfera da opinião. Nem conhecimento sensível, já que a verdade só é atingida através da razão. Conhecimento sensível é aquele atingido pelos nossos sentidos, certo? O olfato, a audição, o tato, a visão, eles nos enganam para muitos filósofos. Parmênides vai falar isso na filosofia pré-socrática. Platão vai reafirmar isso. E letra E. A dimensão relacional entre o conceito e a realidade tem valor, melhor dizendo, secundário na esfera crítica da filosofia. Absolutamente não. Letra E está completamente errada. A criticidade, como eu disse para vocês anteriormente, está intimamente ligada ao processo de construção filosófica. A quarta questão é uma questão interessantíssima do Exame Nacional do Ensino Médio de 2012. Caiu na prova da aplicação do PPL e diz o seguinte. Veja como é a estrutura da questão do Enem, como eu já tinha comentado com vocês no início do vídeo. Primeiro tem um texto, esse texto ele vai contextualizar aqui a questão e a partir dele você vai encontrar uma resposta que está intimamente ligada. Não é interpretação textual, é contextualização. E diz assim, pode-se viver sem ciência. Pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente. Pode desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que
Uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo, o mais a fim de descobrir o seu último sentido. Platão e Aristóteles marcam profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto é ressaltado o importante aspecto filosófico de ambos os autores, que em linhas gerais refere-se. Platão e Aristóteles têm uma relação aqui. Olha só que interessante. Na filosofia clássica, nós vamos ter uma espécie de uma escadinha. É um indivíduo puxando o outro. É como se fosse uma corrida. Sabe aquela corrida de revezamento, onde tem aquele bastão passando de 100 em 100 metros de um indivíduo por outro? Imagina o seguinte, quem abre essa corrida da filosofia é Sócrates. Sócrates, que extrai o período socrático, o período clássico, é o cara que introduz a razão, que combate os sofistas, temas que nós falamos em questões anteriormente. Quando Sócrates passa esse bastão, ele passa para Platão, que foi um dos seus discípulos. Platão aprende tudo de filosofia com Sócrates, andando pela cidade ateniense, andando pelas águas, vendo fazer política, o questionamento da vida na polis e cria um espaço que é chamado de academia. Na academia platônica se ensina conhecimentos filosóficos. Um dos alunos desse rapaz vai ser Aristóteles. Aristóteles aprende tudo de filosofia com Platão, porém ele é um discípulo um tanto quanto indisciplinado. Enquanto Platão escreve tudo que Sócrates não escreveu, já que a tradição socrática é uma tradição oral, e o Platão ele é responsável nos seus diálogos de transcrever tudo aquilo que ele viu do seu autor. Inclusive, muitos dizem o seguinte, o Sócrates que a gente conhece no ensino médio e na maioria do pensamento filosófico aqui, é um Sócrates um tanto quanto idealizado. Porém, o Platão, como eu estava dizendo para vocês, ele ensina tudo de filosofia para o Aristóteles, mas o Aristóteles vai dizer, opa, aprendi com esse senhorzinho aqui, mas esse senhorzinho tem muita coisa que ele errou, principalmente em dividir a realidade entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Essa divisão ela não existe. Na verdade, o ser é substância, é a unificação entre aparência e essência, entre o inteligível e o sensível. Quando Aristóteles faz isso, ele rompe com o dualismo apresentado pelo Platão. Aristóteles, inclusive, nem pode coordenar a Academia Platônica depois da morte de Platão. Ele é responsável por criar uma outra escola filosófica chamada de Liceu. Se você perguntar a uma pessoa um pouco mais velha que você vai ver que há décadas atrás existiam escolas, que eram uma espécie de escolas técnicas chamadas de Liceu. Aqui em Alagoas nós tínhamos um liceu alagoano e esse centro de educação é responsável pelo conhecimento técnico, mas também pelo conhecimento teórico. Era mais ou menos isso que Aristóteles fazia. Aristóteles ele ensinava as pessoas ao ar livre e fazer isso fazia com que ele desenvolvesse pensamentos não só filosóficos, mas também das ciências naturais. Porém, ambos têm algo em comum, que é o que a gente vai buscar nessa questão do Enem de 2012, que diz o seguinte, letra A. A adoção da experiência do senso comum como critério da verdade, esse não é um elemento em comum entre os dois. Evidentemente que eles não buscam entender o senso comum. Letra B, incapacidade da razão confirmar o conhecimento resultante das evidências empíricas. Se eu disser uma coisa para vocês, a resposta correta é justo o oposto dessa daqui. Letra C, pretensão de a experiência legitimar por si mesmo a verdade. A experiência não legitima nada, a experiência ela apenas só serve para explicar a racionalidade. Letra D. Defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. Não é essa a função da filosofia. Então só sobrou para a gente, na quarta questão aqui, a alternativa letra E. Olha o que diz a letra E. Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Seja através de um método mais materialista, do Aristóteles, ou seja pela utilização do mundo das ideias por Platão. Ambos aqui utilizam a racionalidade para justificar a sua teoria filosófica. Nessa quinta questão, nós vamos fazer mais uma vez uma questão do Enem. E agora, não vamos tratar necessariamente sobre a filosofia, ainda que ela esteja inserida. Você vai dizer, mas professor, o vídeo é sobre questões de filosofia. Como é que você não vai falar dela? Eu vou falar dos critérios estabelecidos para a sua criação, com um texto interessantíssimo de um dos principais pensadores que estudam a formação da Grécia, que é o Jean-Pierre Vernat, sobre um texto As Origens do Pensamento Grego. É uma questão do Enem PPL de 2016. Muita atenção na leitura do texto. Ele diz assim, o aparecimento da polis, situado entre os séculos 8 e 7 a.C., constitui, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo.
Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Segundo Vernat, a filosofia na antiga Grécia foi resultado do... Gente, presta muito atenção em uma coisa aqui. O surgimento da filosofia ela pode ser dado por múltiplas determinações, por múltiplos conhecimentos, ou melhor, por múltiplas situações aqui, contextos históricos. Eu poderia citar o surgimento da democracia, eu poderia citar o surgimento da polis, eu poderia citar o intercâmbio cultural, eu poderia citar as navegações e o comércio. Todos eles são aspectos da formação do pensamento filosófico. Porém, todavia, entretanto e contudo, essa questão aqui, ela vai evidenciar o que o texto está falando. Então, talvez seja chato. E às vezes para ensinar você vai precisar ser chato também. Eu quero chamar a atenção para vocês para o texto mais uma vez. Falei no início desse vídeo que a leitura do texto nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio são fundamentais para você encontrar a resposta correta. E assim nós vamos fazer. É esse o método que você vai aplicar quando for fazer a sua prova, porque esse é o método que vai dar sucesso e vai garantir a sua aprovação. Imagine, então vamos ler o seguinte. O aparecimento da polis. Turma, quando você... Turma, olha o costume da aula com os alunos, mas eu estou vendo vocês aqui. Vê só, quando a gente lê um texto e no texto da prova tem questões em negrito, texto em itálico, entre aspas, com vírgula, ou no início do texto, é porque essa é a parte que tem que ser chamada a atenção. Ninguém vai colocar algo em itálico, em negrito, ou em destaque no início do texto, sem ter uma intenção por trás. Essa prova aqui, ela é feita para se responder. Ou seja, o texto vai ser fundamental para a resposta dela. Então veja, o aparecimento da polis vai ser o grande contexto aqui para a realização da formação da filosofia. Ele inicia o texto falando do aparecimento da polis e termina o texto falando sobre manifestando-se no surgimento da filosofia. Anule tudo o restante que você leu. Eu só estou falando isso porque essa questão eu já fiz várias vezes, beleza? Agora você que vai fazer pela primeira vez tem que ler o texto todo. E diz assim, letra A. O enunciado. Segundo Vernat, a filosofia na antiga Grécia foi resultado do ou da. Letra A. Constituição do regime democrático. Pergunto a vocês. A constituição do regime democrático foi um fator que influenciou no surgimento da filosofia? Sim. É de acordo com Vernat e contexto? Não. Olha aí onde você poderia escorregar numa casca de banana. Letra B. Contato dos gregos com outros povos. O contato dos gregos com outros povos, o intercâmbio cultural, fruto das grandes navegações e do comércio, foi um fator do surgimento da filosofia? Sim. É o que o Vernat está apontando no texto? Não. Letra C. Desenvolvimento no campo das navegações. É a consequência da alternativa letra B. Tem a ver com o surgimento da filosofia? Tem. O Vernat está falando isso? Não. Você é chato com isso, viu? Letra D. Aparecimento de novas instituições religiosas. Aqui não tem absolutamente nada a ver. E letra E. O surgimento da cidade como organização social. Pode marcar na sua quinta questão? E a última dessa bateria de exercícios? A letra E. Por quê? Porque no início do texto está falando de polis. Professor, eu não sei o que é polis. O que é polis? Polis são cidades-estados. São aquelas cidades que têm uma autonomia política lá no período clássico da Grécia. Dois destaques das polis. Nós podemos falar de Atenas e falar de Esparta. Cada uma com a característica. Atenas, o berço e o esplendor da sabedoria e da razão. Esparta, uma educação mais militarizada, a responsabilidade do Estado que governava e garantia para os indivíduos desde cedo, a partir dos 12 anos, do início da sua adolescência, uma educação estatal militarizada para a garantia da sua segurança. Então veja, são duas cidades-estados aqui diferentes, mas que mostram as características evidenciadas do seu cidadão. Beleza? Tá aqui 5 questões sobre a introdução à filosofia. Mostrei para vocês que são questões que caem no Exame Nacional do Ensino Médio e nos principais vestibulares aí pelo Brasil. Espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário, procurar nas redes sociais. Enfim, estamos juntos com vocês até a sua aprovação. Até a próxima.